Garoto, garoto bom. Nós vamos começar as apresentações dos trabalhos. A gente começa pelo José Sarney, o governo do José Sarney, ou a época do José Sarney, com o Arthur e o Henrique. Acho que vocês podiam abrir a webcam, né, gente? Pelo menos para em respeito aos colegas de vocês aí. Arthur e Henrique, é com vocês. Cadê o Arthur? Ah, tá. Bom, o Henrique vai apresentar alguma coisa. Lembrando que hoje tem a apresentação de trabalho sobre República Contemporânea. Bom dia, Tito. José Sarney, tá aí a pessoa, ó. Pode começar? Pode começar. Tá, eu e o Arthur, a gente vai falar sobre o governo do José Sarney. Durante o governo do José Sarney, ele prometia acabar com a crise e com a inflação. Ele era varguista e ele era de direita. Ele assumiu depois da morte do Tancredo Neves. E ele foi o primeiro governo depois do fim da ditadura. Bom, o José Sarney, ele era varguista porque ele influenciou bastante na economia, tentando acabar com a inflação e com a crise. Ele criou o Plano Cruzado 1 e o Plano Cruzado 2, que inicialmente funcionaram, mas depois, a longo termo, a inflação voltou e chegou a ficar até 2.000% por ano. Ele teve os segundos índices de aprovação mais baixos após o mandato dele, que foram de 7%, e ele perde apenas para o Temer, que foi de 5%. E para se distanciar um pouquinho da ditadura, ele melhorou as relações diplomáticas com Cuba, Argentina e Uruguai. E durante o governo dele foi elaborada a Constituição de 1988, que melhorou direitos sociais, botou eleições diretas para presidente, mas uma coisa que muita gente queria que não teve nessa condição foi a reforma agrária, que significava que a elite brasileira estava a fim de conceder direitos sociais, mas não ninguém podia tocar deles. Tá, agora a gente começa a falar sobre as charges. São 10 no total. Essa charge aqui, que ela Vou só mostra... fazer um parênteses. Vou Oi? só fazer um parênteses. Ali, ó, Tá. quando fala que ele é um varguista, assim, deixa eu só explicar uma coisa ali que eu acho que é importante. Quando fala que ele é um presidente varguista, tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque o Sarney, ele era da Arena, anti-varguista. Durante o governo dele, ele teve ações varguistas. A Constituição de 1988 é uma Constituição extremamente cidadã. Isso é uma coisa varguista. Então, ele tem ações varguistas. Não necessariamente ele é um varguista. Pelo contrário, o Sarney é um entreguista. Ele é de extrema-direita. A gente já sabe que a extrema-direita entrega o país para as multinacionais, venham para cá explorar, façam o que vocês quiserem. Mas ele tinha um lado varguista, que foi a Constituição de 88, que é extremamente cidadã, tem as leis trabalhistas, justiça do trabalho, etc. E isso é um lado varguista. Então, só tomar um cuidado de não afirmar que ele é um varguista, mas ele tem ações varguistas, tá? Porque ele é de extrema direita, ele era da Arena. Não esqueçam disso. Pode continuar. Tá, agora a gente começa a falar sobre as charges. São 10 no total. Essa aqui, ela tá falando sobre... Ela tá mostrando presidentes brasileiros. Desde a época da ditadura. Até um dos mais recentes, né? O Lula. E o que tá falando brasileiros e brasileiras, ele é o Médici. O segundo que tá falando não existe corrupção em órgãos públicos é o Sarney. O que tá falando de que denúncias não passam de manobra da oposição é o Collor. O que tá falando na tentativa de desestabilizar o governo
é o Itamar Franco. O que está falando em abalar os alicerces da democracia é o Fernando Henrique Cardoso. E o último é o Lula. E essa charge, ela está denunciando todos esses presidentes de corrupção. Acusando, no caso, né? E que tem como claramente o governo, porque durante o governo deles tinha corrupção. Tá, essa charge, ela tá criticando o Sarney por ele, digamos que ele tenha muito ego e não identifica os próprios erros, ou ignora os erros e acha que é um político perfeito. E essa charge aqui, ela tá criticando a longa permanência dele na política, que foram 59 anos no total na política. E 36 deles Ótimo, foram minha só casa como mesmo. senador. E essa charge, ela tá criticando o Sarney por ele apoiar só o PSDB, tipo, ser cego só pelo PSDB e não considerar outros partidos como o número 13 do PT. E aqui nessa charge a filha dele tá pedindo. E, Aquela dali, a Rosiane Sarney, ela foi governadora, né, durante muito tempo. e essa charge aqui, ela também tá criticando a carreira política dele muito longa. Que durante a carreira política dele, ele fez um mandato atrás do outro por um bom tempo. Bom, essa charge E aqui também é uma também. montanha-russa, né? Eu estava falando que essa aí também é como se fosse uma montanha-russa, né? Cheio de altos e baixos do governo do José Sarney. Vale lembrar que a inflação na época era altíssima, tá, gente? O dinheiro não valia nada. Por exemplo, a pessoa tinha uma nota de R$ 1.000, 1.000 cruzados no bolso, 1.000 cruzados não comprava nem uma bala. Para vocês terem ideia, 1.000 cruzados. É porque o dinheiro era muito desvalorizado, a inflação era muito alta, e mesmo com esses planos cruzado 1, plano cruzado 2, o Sarney não conseguia é, restabelecer a economia do Brasil. Ele tentou, na verdade, congelar os preços. Isso está lá numa daquelas perguntas que eu fiz para vocês. Tá? Congelou, ele tabelou os preços dos produtos. O arroz, valor só máximo é esse. Feijão. Só que daí os produtores não botavam no mercado. Então vai faltar arroz, então. Se quer tabelar, tabela, mas vai faltar arroz. Que é mais ou menos o que está acontecendo hoje. Bom, essa aqui também faz a carreira política de Sarney e a longa duração. E nessa crítica à carreira dele, principalmente o período que ele ficou no Senado, é representado por aquele osso que ele não larga. Ou seja, ele tem uma resistência a deixar o Senado. Sim. Nessa charge mostra ele andando e daí no caminho tinha umas pedrinhas que são representadas como caveiras. E o jeito que tá escrito dá a entender que ele via essas mortas caveiras como pequenos obstáculos que não representam nada de mais para ele, que ele não vai parar só por causa de pequenos obstáculos, mas que não são pequenos, são morte de muitas pessoas. Aqui, inclusive, faz uma relação com o fato de ele ser da arena, né? Assim, ele tem nas costas, ele tem embaixo dos pés todos os desaparecidos do regime militar. Ele apoiou o regime militar durante muito tempo, né? Ele é um continuismo dos militares. Nessa charge aqui tem um brasileiro irritado, mostrando que até um monarca, no caso o rei Juan Carlos da Espanha, abdicou, renunciou depois de 40 anos. E o Sarney entendeu por que essa indireta pra ele. Não entendeu a indireta que o brasileiro tá fazendo pra ele sair e renunciar.
Porque o Sarney ficou muito tempo no Sim. governo, de novo. E até um monarca ficou menos tempo do que ele no governo. Sendo que o monarca tem um mandato vitalício. E o Sarney, não. Notem que boa parte dessas charges fazem uma alusão à vida política de Sarney, não ao governo especificamente dele, né? É, ele governou durante um tempo, mas depois ele já era senador antes, continuou sendo senador e está na vida política até hoje, né? Ele tem 90 anos. Essa charge também faz uma crítica a essa resistência dele de sair do governo. No caso aqui, ele tá colando ele mesmo na cadeira com o Super Bonder pra não sair nunca dessa cadeira do Senado. E é basicamente ele falando que ele não fez nada de bom no governo e que agora que ele finalmente se aposenta, ele vai fazer tudo que ele fez durante 59 anos, ele vai fazer em pouquíssimo tempo no banheiro. Não, não é isso, gente. É, Ah, na privada aqui é também, assim, de ó, vida privada. É um duplo é da vida sentido. privada. Assim, eu não fiz nada, 89 anos de vida política, eu não fiz nada. Né? Agora, então, que eu vou me aposentar, eu vou fazer o que eu fiz na vida pública. Nada. Não posso fazer nada. Na verdade, ele não fez nada, mais ou menos, tá, gente? Porque assim, era um político importante. Esteve nas costas, no cangote do Collor, do FHC. Esse é um dos políticos que estava por trás das situações no Senado, né, para aprovar ou não as coisas. Ele é um político que bastante, durante muito tempo, teve um papel político fundamental. Essa é a última, né? É, Sargent bem. Ó, no Sarney tem a Constituição, sempre que aparecer a Constituição que a gente usa até hoje, tá, gente? Ela foi criada na época do Sarney, ela foi escrita na época do Sarney. Em 1988, a Constituição que nós usamos atualmente, que é chamada de Constituição Cidadã, né, que inclusive fala do racismo, né, considera racismo crime inafiançável, que isso foi um avanço, né, na história do Brasil, ainda que na prática a gente não veja isso acontecer, a gente sempre conversa sobre isso, né, o quanto a justiça, a lei é uma, mas na prática a lei acaba atuando de outra forma. Aliás, a gente está passando por isso agora, né? Eu sempre falei para vocês, negros e brancos, homens e mulheres, são tratados de forma diferente pela justiça. A gente está lidando agora com uma notícia de um racismo institucional, de um racismo não, de um machismo institucional. É a questão lá do julgamento da... Esqueci o nome da menina. Esqueci o nome dela. Isso, é a própria. Muito bem. Giovanni, o Collor. O que você tem para falar para a gente sobre o Collor? André. Beleza. Oi. Vou tentar apresentar aqui. Ah, O André, o Lins ele não vai entrar na aula. Tu quer que eu apresente sozinho? se chegar na tua hora, sim. Vocês é só... O FHC, não. Ah, o Lula, não sei se vai dar tempo hoje. Vai, Giovanni. Calma aí. Meu. O 4G tá uma desgraça, não tá dando. Ele não carrega. A minha internet tá horrível, eu fico caindo da aula direto, tá ligado? Aí não carrega. Não aparece. Porque tu preparou um PowerPoint, é isso? Eu preparei o PowerPoint, mas ele não carrega. Mas se tu não consegue apresentar o PowerPoint, fala o que tu entendeu, o que tu aprendeu, o que tu leu. Beleza. Peraí, tem que ligar a câmera, peraí.
favor. Giovanni, vocês estão me ouvindo? Ai, foi. Eu tô no barco, André, então se tiver barulho aqui, isso é atrás. Eles estão fazendo obras. Então, Ok. como eu Conta não pra vou gente o que conseguir apresentar... eu sou. Eu vou ficar lendo aqui eu vou ficar olhando pra baixo porque a minha colinha tá aqui embaixo, tá? Então, Ok. Giovanni, tu tá travado, a gente não tá conseguindo ouvir absolutamente nada. o negócio é que o Collor... Caiu. Acho que o Collor foi impeachmentado, literalmente, caiu. Bastante representativo. O Collor, esse presidente que o Giovanni ia apresentar, foi o presidente que foi impeachmentado, o segundo presidente do Brasil a ser impeachmentado. Lembrando que primeiro foi o Jango, né? E agora o Collor de Mello. Bom, se o Collor foi impeachmentado, quem é que assume? Luara. Itamar. Itamar. Com o impeachment do Collor, o vice, que é do PMDB, olha lá o partido que é vice da esquerda, vice da direita, partido que flerta com qualquer partido, é um partido sem ideologia. Lembra do pântano da Revolução Francesa? Esse é o PMDB do Brasil. Agora MDB. Um partido que flerta tanto com a direita quanto com a esquerda. Foi vice do Collor, vice do Lula, vice da Dilma, vice do FHC. Era partido que André, era vice. Mas é um partido importante, tá? Porque a maior parte dos políticos deputados do Brasil são do PMDB. Oi, Giovanni. eu caí, desculpa. Não, é porque igual o Collor, caiu. A minha internet tá horrível, desculpa, que eu tô pelo 4G. Tá. Tenta falar o que tu aprendeu, o que tu Beleza. ouviu sobre o Collor. Beleza. O Collor é o nome dele inteiro, né? Fernando Afonso Collor de Mello. Travou de novo, Giovanni. A internet no Campeonato deve estar muito ruim, né, gente? Porque vocês estão caindo e entrando o tempo todo. Tá todo mundo caindo. Agora está. O máximo que a gente ouviu do Collor foi o nome dele todo. Tá. Ele foi o 32º presidente do Brasil. Ele entrou em 15 de março de 1990. E aí ele saiu em 92 de dezembro de 92. O vice dele era o Itamar Franco. O antecessor dele foi o Sarney, né? E o sucessor foi o Itamar Franco, que era o vice dele. Ele foi governador de Alagoas, foi daí ele ficou de 15 de março de 1987 até 14 de maio de 89. Daí ele foi sucedido por Moacir Lopes. Ele foi prefeito de Maceió, ele foi senador de Alagoas. Por que essa informação que o Giovanni está dando, gente, ela é interessante para a gente pensar?
Aqui eu vou falar para o grupo, só um pouquinho, Giovanni, vou dar uma costurada no que tu está falando para o grupo. A eleição do Collor, a campanha de eleição do Collor, ela foi muito parecida com a do Bolsonaro, né? O Bolsonaro tentava passar a mensagem de um cara mais popular, né? De um cara comum, uma pessoa comum, café da manhã, cafezinho preto com pão de trigo, tinha as lives, né? Que mostrava essa coisa bem no dia a dia. Pois é. Para dar essa ideia de uma pessoa comum e conquistar esse eleitorado brasileiro, que é um eleitorado mais simples. O Collor, na época, o marqueteiro do Collor queria dar a ideia de que o Collor era um cara jovem. E ele era, de fato, mais jovem do que a maior parte dos políticos do Brasil, tá? Não sei exatamente quantos anos ele tinha, mas ele devia ter uns 40 e poucos anos, que para ser presidente do Brasil é novo. É bastante novo. Então, o marqueteiro político do... 40 anos, tá? Obrigado. O marqueteiro político do Collor projetava essa ideia de que ele era um cara novo, é um gás novo para essa história política do Brasil, que é corrupta, carcomida, velha. Vamos botar alguém novo para governar o Brasil? E daí aparecia ele andando de jet ski, umas coisas assim, bem jovem, ou não tão velho, para dar essa ideia de um espírito novo que foi explorado pelo marketing. Mas o que o Giovanni está falando, e por isso que eu estou falando isso, é interessante porque mostra que o Collor não era tão novo assim na política, né? Ele pode ser um cara novo de idade, mas um cara que tinha uma história política, prefeito, governador, já tinha um percurso político grande e, consequentemente, cheio de vícios políticos que são construídos ao longo desse período todo. Então, ainda que ele vendesse a imagem de um cara novo, ele não representava exatamente o novo, porque ele já era velho político. É que nem uma bomba. Posso até fazer uma relação com o presente, assim, alguns não vão gostar muito, mas talvez seja interessante a gente pensar. A imagem de Bolsonaro como uma pessoa nova no poder, na presidência, etc., né, também foi pensado desse jeito. Inclusive, a campanha foi acabar com a velha política, né? E o que a gente vê se repetindo a cada dia é a velha política se fortificando, aliás, voltando, inclusive, uma coisa bem tradicional e militarizada no Brasil. Continua, Giovanni. Beleza. Ele nasceu em 12 de agosto de 49, então quando ele entrou no mandato ele tinha 41 anos. E hoje em dia ele estaria com 61. Ele nasceu no Rio de Janeiro, né, que na época era distrito. Ele é filho de Joaquim Pedro Arnon Afonso, o nome do pai dele, e a mãe a mãe dele era isso aí, tá? Não importa. Calma aí. Na verdade, do ponto de vista biográfico, a mãe dele importa, óbvio, porque não poderia nascer sem ela. Mas não, lógico que importa, mas não tem que botar do ponto de vista político da aula, é que não tem porquê. Ele é o presidente mais jovem desse país, o Collor, né? Eleito aos 40 anos de idade. Eu falei que ele tinha 41, viajei, desculpa. Pelo Partido da Reconstrução Nacional, o PRN, né? Sendo o primeiro eleito por voto direto do povo do país, né? Então, ele foi o primeiro presidente que foi eleito por voto direto do povo. Primeiro a ser afastado temporariamente após um processo de impeachment no país, e sucedeu o presidente José Sarney, como eu já disse. Nas eleições de 89, que ele derrotou o Lula no segundo turno, antes dessas eleições, a última vez que o povo brasileiro havia elogiado um presidente pelo voto direto foi em 60, com a eleição de Jânio Quadros. O Giovanni travou de novo. A campanha do Collor teve um apoio maciço da mídia, tá? Isso é uma pergunta lá do exercício que eu passei para vocês. A Globo, especialmente, né?
projetava essa imagem de um cara novo. Inclusive, no último debate que teve, para o segundo turno, era o Collor e o Lula, os candidatos que tinham ficado. E o Collor teve mais tempo para falar do que o Lula. E isso até hoje, inclusive deve estar no livro de vocês, e ser falado de como que a mídia interferiu na eleição do Collor, né, nesse período. Porque ele teve mais tempo para discursar, mais tempo para responder do que o candidato Lula naquela época. O governo do Collor foi marcado pela implementação do Plano Collor e da abertura do mercado nacional para importação e pelo início de um programa nacional de dessertatização. O plano que no início teve uma boa aceitação e acabou por aprofundar a recessão econômica colaborada pela extinção em 1990, né? A extinção de 920 mil postos de trabalho e uma inflação na casa dos 1.200% ao ano. Pensa. Junto a isso, denúncias de corrupção... 3%, tá, gente? Para vocês terem uma ideia da inflação, de como é diferente. Nossa inflação é 3%, 4%, né? Não chega a 5%. Tudo bem que é um pouquinho manipulada, mas veja assim, vai lá, é 1.000 e pouco por ano. É bastante. Junto a isso, teve denúncia de corrupção política envolvendo o tesoureiro do Collor, que é o Paulo César Farias, que foram feitas pelos irmãos Pedro Collor de Mello. Combinaram e daí eles levaram no processo de impugnação do mandato, que é o impeachment. Foi assim que ele saiu. O processo antes do aprovado fez com que o presidente renunciasse o cargo em 29 de dezembro de 92. Não, o que o Giovanni está falando é o seguinte: teoricamente, o Collor não foi impeachmentado, porque ele renunciou. Quando eles iam votar o impeachment dele, o Collor renuncia. Mas, mesmo assim, o Congresso votou e aprovou o impeachment dele, mesmo ele tendo renunciado. Então, assim, ele não perdeu o cargo de presidente, porque ele renunciou. Isso aqui é pegadinha de prova, gente. Não das minhas, porque essa vocês não vão ter mais, mas das próximas. Olha lá, o cargo de presidente ele não perdeu, porque ele renunciou antes. Mas ele perdeu os direitos políticos, porque todo político que é impeachmentado, ele fica 8 anos sem ser eleito, sem poder ser eleito. Com exceção da Dilma, tá? A Dilma eles mantiveram esse direito. Mas no caso do Collor, ele perdeu o direito de se eleger para qualquer cargo político durante 8 anos. Mas já está aí de novo, tá? É senador, se eu não me engano. O processo... Calma. Então ele deixou, quando ele renunciou, né? Ele deixou a presidência pro vice dele, que era o Itamar Franco. Algumas horas antes dele ser condenado pelo Senado por crime de corrupção, né? E perdendo os direitos políticos por 8 anos. Daí ele deu uma malandreada ali e deu uma saída. Daí deu coisa dele pro vice. E olha que interessante que os crimes, as denúncias de crimes eram muito menores do que as que tem hoje em dia, né? Não só com relação ao presidente atual, mas os anteriores também, muito menores, tá, gente? Mas lá a mobilização popular foi muito grande. Como é que era o nome? Caras pintados de amarelo e verde, iam para a rua, os jovens, naquela época, inclusive eu participei desse movimento na adolescência, contra o governo do Collor. E quem denunciou ele foi o irmão, né? O irmão que entregou ele. O esquema todo de corrupção nas eleições, na verdade, com o dinheiro das eleições. Agora eu vou falar um pouco sobre o governo do Collor, né, que no governo dele os produtos importados começaram a chegar bastante no mercado brasileiro e a redução dos impostos de importação. A oferta dos produtos cresceu, os preços
de algumas mercadorias caíram ou ficaram estáveis. E os efeitos iniciais dessas medidas indicavam que o governo ia ser certo, estava no caminho certo. E aí o debate da inflação que havia atingido os patamares elevados no final da década de 80, mas durou pouco tempo. Ao mesmo tempo, o governo passou a incentivar os investimentos externos no Brasil, incentivados por fiscais e privatização das empresas estaduais. Olha lá, uma Estatais. coisa que ideologicamente vocês já têm condições de entender. É de se esperar que um governo de direita faça isso. Privatize, abra o Brasil para as multinacionais, venham para cá explorar o Brasil, o trabalhador brasileiro, paguem pouco, nós vamos tirar leis. Isso é uma questão ideológica, tá vendo? Ó, o Collor é de direita e fez isso. O FHC é de direita e fez isso. O Bolsonaro é de direita e está fazendo isso. Então, são ideologicamente coerentes com aquilo que se espera de um governo de direita. Mas aí, como o Brasil estava numa estabilidade econômica, os investimentos dos investidores que ele tentou conseguir chegaram mais tarde, justamente porque eles tinham medo de investir no Brasil. Basicamente isso. Vou investir num país em crise, ainda que reduzisse os impostos para atrair esses multinacionais, o Collor acabava não conseguindo fazer isso por conta da inflação, que era muito alta. Eles tinham medo de investir no Brasil. Giovanni, tu travou? Tá aí. Essa era a comunicação. Travei? Agora deixa travou. O fim nessa época aí que teve a exploração do sistema de transportes, o fim da proibição da participação estrangeira no setor de comunicação, o fim do monopólio da Petrobras, da exploração de petróleo e a privatização de setores estratégicos ligados à energia e mineração foram medidas adotadas em curto espaço de tempo. O argumento que eles usavam para essas políticas era que as estatais eram improdutivas, que não tinham, praticamente eram inúteis, e que davam prejuízo. Daí estavam endividadas, tudo, e um canal propício à corrupção e sobreviviam somente devido às substituições governamentais, enquanto as principais empresas Travou de novo. A internet do Giovanni é ótima. Está falando da privatização, né? E do fim do monopólio. Foi nessa época que começaram a chegar as operadoras outras operadoras de telefone. privatizadas. Agora foi. Voltei? Ok. Tá. Eles diziam que para conseguir o apoio das pessoas nessa ideia aí de privatizar, eles diziam que as estatais eram inúteis, que elas eram improdutivas, que davam prejuízo, que davam falência, que as pessoas que controlavam as estatais eram corruptos, que esperavam a mudança de presidência, e que as nacionais como é que é o nome? As privatizadas eram lucrativas, como a Companhia do Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional. Essa discussão, deixa eu só fazer um parênteses, Giovanni. Antes de vocês formarem uma opinião sobre o assunto, vocês podem conversar um pouquinho sobre acompanhar, ler, sobre a privatização do Correio. Ok? Tem se falado muito sobre a privatização do Correio agora. Inclusive, parece que no ano que vem vai ser privatizado, vai ser vendido. Correio é uma estatal, né? Ela é uma autarquia do governo. E vai ser vendida. Ou o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, privatização do Sistema Único de Saúde.
acompanhe um pouco essa discussão para você, antes de vocês formarem uma opinião sobre o assunto, né? Tem um lado que se diz positivo, tem um pessoal que diz que é um lado negativo, mas é importante vocês, adolescentes, estão crescendo aí, ó, formarem uma opinião sobre o assunto. Conversem com os adultos, leiam sobre, etc. Pode continuar, gente. E as críticas que tinham sobre esse negócio de venda do patrimônio público não eram poucas, né? Todo mundo criticava. E uma delas apontava que o fato de que o dinheiro arrecadado pelo Estado brasileiro, através da privatização, tinha sido emprestada do BNDES, né? Que era o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E daí significa que o governo tinha financiado a juros a coisa que ele mesmo vendeu. Tá ligado? Tipo, tinha financiado juros baixos a coisa que ele mesmo vendeu. E daí isso era uma crítica que eles tinham sobre a privatização. Os recursos captados com o processo de privatização deviam servir para diminuir a dívida pública. Todas as dívidas do setor público, incluindo o governo federal. O governo federal, estadual e municipal. E as empresas estatais com empréstimos e emissões de títulos de dívida negociada a prazo e juros definidos. Só que o objetivo foi inviabilizado em pouco tempo. Esse objetivo, né? Foi inviabilizado em pouco tempo. E a política de juros altos para conter a inflação e atrair investimento externo levou a uma elevação da dívida em valores superiores aos conseguidos com a venda das empresas estatais. Isso, então, significa que, tipo, mesmo eles tentando falar que a inflação ia atrair investimento externo, esses investimentos externos levaram uma dívida muito maior do que eles tinham conseguido em vendas estatais. Então, eles saíram no prejuízo de qualquer jeito. E aí, a economia, vou falar agora um pouco da economia. Bonitinho. Dias, ao Os princípio. 3 planos separados da estabilização. Giovanni, pensa em mim. Oi. Resume, tem 3 minutos para acabar a aula. Tá. Aí eu já tô no final já. Só a economiazinha. Ok. Os 3 planos separados para a estabilização da inflação foram implementados durante os 2 anos do governo do Collor, né? Os 2 primeiros foram o plano Collor 1 e o plano Collor 2, que foram tipo, basicamente foram, como é que é a palavra? Encorajados pela ministra da Fazenda e substituída pelo Marcílio Marques Moreira, que instituiu um plano que chama Plano Marcílio. No ano anterior, no início do governo, a inflação oficial media 1.700%, então baixou, sabe, de 1.700 para 1.200 com esse plano. Gente, o que é esse plano que o Giovanni está falando aí, que também o Arthur e o Henrique falaram? É criar um dinheiro novo, um valor novo. Por exemplo, eu vou criar hoje uma moeda nova, vou chamar de, sei lá, tem um nome, Brasis. Vou chamar de Brasis, ok? $1, um Brasis. Cria uma moeda nova. Tá? Que foi o plano real, foi basicamente isso, né? E esses planos todos tinham o mesmo objetivo. Só que a inflação era tão grande que o dinheiro logo desvalorizava naquela época. É isso que o Giovanni está falando. Sim. Ele anunciou também, o Collor falou que o Cruzeiro ia voltar. E aí substituindo o Cruzado Novo. E o Cruzeiro ia voltar a circular de novo em 1990 pela terceira vez. E aí foi substituída pelo Cruzeiro Real em 93. E é isso. Buenas, vale lembrar que todas essas tentativas de resolver o problema econômico do Brasil, na época, com a inflação muito maior do que hoje, tá, gente? Muito maior do que hoje. Pensem numa nota de R$50. Tá, bom, tudo bem, desvalorizou o dinheiro hoje em dia, né?
A gente vê isso acontecendo, está desvalorizando, é tanto que inventaram uma moeda nova de 200 agora, né? Então, de 200 reais, isso mostra que o dinheiro está desvalorizando, tá? Mas na época, essa desvalorização era assim, era muito rápido. 200 reais, amanhã já não valia nada, valia R$ 1. Era de um dia para o outro. Aquele pessoal que trabalhava no supermercado botando preço na maquininha, não parava nunca, porque o mesmo produto mudava de preço várias vezes durante o dia, aumentava. Tão louco que era esse período. Pergunta para os pais se vocês viveram essa época. Eles podem falar sobre o assunto. Ok? Fica como tarefa vocês conversarem com os pais e perguntarem da época do governo do Collor. O que vocês lembram? Do Sarney, vocês lembram? E a gente volta a falar sobre eles. O cara saía para comprar uma coca, tinha que levar 200 conto. Às vezes ia de manhã no mercado comprar uma coisa, e se tu fosse à tarde já era outro preço, tá? Eu me lembro de passar por isso. Gente, tenham todos um bom fim de semana. Na quarta-feira a gente continua com Itamar Franco, FHC e Lula. Estejam a postos, certo? Se cuidem. Até lá.